Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães, você só encontra aqui. Eleições 2014. No Jornal do Marcos de hoje você vai acompanhar o resultado das votações em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Fotógrafo que sofreu um acidente de avião no oeste da Bahia no mês de julho inaugura exposição sobre a primavera em um shopping de Salvador. Essa primavera não só é a estação das flores para mim, mas é o momento também de renascimento, de nova vida. Poeta e escritor baiano lança livro homenageando Klaus Peters, o empresário responsável por incluir Praia do Forte na lista dos grandes destinos turísticos do país. E você vai ver ainda a iniciativa de um colégio daqui da capital que incentiva a produção literária e artística entre os jovens. Veja agora no Jornal do Marcos. Olá, muito boa tarde para você. Nesse domingo, milhões de brasileiros foram às urnas para escolher os deputados estaduais e os federais, além dos senadores, dos governadores de cada estado e também do presidente da República. Já já a gente fala mais sobre as eleições e você vai acompanhar o resultado dos votos para governador e presidente em todo o Brasil. Mas a gente começa o programa de hoje falando sobre o lançamento do livro O Castelo de Willy Hermann, do escritor Axel Tinoco. Uma noite de autógrafos aqui em Salvador marcou o lançamento da obra, que é a 12ª do autor. O livro conta a história de uma família alemã que chegou ao Brasil no finalzinho do século XIX e que teve como integrante mais conhecido o empresário paulistano Willy Hermann Klaus Peters. Peters foi o responsável por transformar a Praia do Forte, aqui na Bahia, em um dos maiores polos de turismo do Brasil e do mundo. O livro relaciona ainda a vida do empresário com a de seu pai, que já na segunda metade do século XX sonhava em proclamar o Acre um país independente, para depois assumir o trono como rei. A obra aborda também outras personalidades que passaram pela vida do empresário, como o senador Antônio Carlos Magalhães, o arquiteto Oscar Niemeyer e o engenheiro João Amaral Gurgel, fundador da montadora de automóveis Gurgel. No lançamento realizado numa livraria de um shopping daqui de Salvador, o escritor Axel Tinoco autografou alguns exemplares para amigos, parentes e admiradores que foram prestigiá-lo. Sorridente e sempre bem-humorado, ele também tirou fotos com o público. O escritor conversou com a nossa equipe e falou sobre as expectativas para o livro. A expectativa é a melhor possível, esse livro já está sendo bem comentado, é um livro que vai ser distribuído na Europa e nos Estados Unidos, é o meu primeiro livro lá fora, será traduzido para o inglês e para o espanhol. E o assunto é bem fascinante, as histórias da Bahia, da Praia do Forte. Axel também explicou como colheu a história do empresário Klaus Peters. Eu recebi um telefonema de uma secretária perguntando o meu nome, quem eu era, eu era escritor da Bahia, porque tinha em Salvador um empresário que queria escrever um livro. Ele simplesmente, você me dá o telefone, não é assim não, devagar. Aí nós levamos quase uns 6 meses nessa negociação. Quando ela leu 2 capítulos de um livro meu chamado Vilarejo dos Anjos, ela disse, não, o senhor está apto para escrever o livro do empresário. Eu disse, mas qual empresário? Eu disse, ainda não. Um carro vai lhe buscar na sexta-feira. Minha mãe disse, não vai de jeito nenhum, isso é armação. Aí eu fui para a Praia do Forte. Quando cheguei lá que eu fui conhecer o seu Klaus, uma figura espetacular, um homem muito engraçado, muito doce, muito fácil de contar as histórias. E eu fiquei um ano com ele, conversando, entrevistando, até esse resultado final. O livro O Castelo de Willy Hermann está à venda no Brasil por R$ 33,00 e na Europa por 12 euros. Recital de poesias, performances artísticas, apresentações de música e também de dança. Tudo isso fez parte da cerimônia de reabertura da Academia Vieirense de Letras e Artes, uma iniciativa criada há 2 décadas por um colégio daqui de Salvador, com o objetivo de estimular a produção literária entre os jovens. O evento foi realizado no último dia 8. Veja na reportagem. A cerimônia começou por volta das 6h30 da noite, na Sala de Artes do Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia. Pais e alunos assistiram atentos às apresentações protagonizadas pelos integrantes da Academia Vieirense de Letras e Artes, que também são alunos do colégio. No início do evento, o diretor do colégio fez um discurso, ressaltando o poder que a arte tem de aproximar as pessoas. O público pôde ainda conhecer os presidentes da academia,
que atualmente cursam o último ano do ensino médio. Mas a parte mais esperada ainda estava por vir. Um a um, os membros da academia começaram a declamar seus poemas para a plateia. Destaque também para as apresentações musicais, como a música Wave, de Tom Jobim. Já na dança, essa dupla de alunos deu um show ao som de Roda Viva, do cantor e compositor Chico Buarque. A iniciativa existe há 20 anos, mas está passando por uma revitalização agora em 2014. Antes, os alunos que integravam a academia dependiam dos professores para tomar as decisões do projeto. Agora, com a revitalização, eles ganham mais autonomia e a mudança vem trazendo bons resultados. O professor e coordenador da academia, Paulo Reis, explica que uma das mudanças foi a abertura da academia para outros tipos de arte, e não apenas para a literatura. Quando me foi proposta a ideia de repensar a academia, a ideia era realmente trazer, né, esse alunado o mais próximo possível da academia e ela não ficar tão distante assim dos nossos alunos. E para se tornar mais próxima, ela precisava também se abrir para outras artes e não apenas o universo das letras. Às vezes eu não sei escrever um poema, mas eu sei dançar, eu sei atuar, eu sei fotografar. Então a ideia de expandir para outras artes é exatamente essa, é poder englobar o maior número possível dos nossos alunos para que eles venham para cá, né, para a academia. E eu acho que hoje, com esse evento, fica muito claro para a gente que a ideia é exatamente essa e que deu certo. Então, eu acho que o que o público viu hoje aqui foi o talento, né, genuíno dos seus filhos, de seus amigos presentes aqui nesse palco de hoje, né? A aluna e presidente da academia, Maria Cardoso, também destacou a diversidade de gêneros artísticos, que para ela foi essencial para o sucesso da apresentação. Eu avalio como muito mais que satisfatório, porque eu acho que a gente conseguiu mostrar de uma forma muito legal vários tipos de artes, de uma forma democrática, porque cada um disse: eu quero mostrar essa arte desse jeito, e a gente acatou as sugestões e transformou um espetáculo bem legal. Eu acho que a gente conseguiu transmitir os nossos sentimentos, as nossas ideias sobre o que é arte, sobre o que é se expressar. Acho que foi isso. Pergunto se, na opinião dela, chama a atenção o fato de a academia abrigar jovens que, apesar da pouca idade, se destacam nas produções literárias. Veja só o que ela respondeu. Eu acho que assim, chama a atenção porque a gente não está acostumado a ver isso, mas que na verdade é natural, porque quem gosta de arte, acho que a pessoa meio que nasce com isso, que a pessoa gosta de arte desde sempre. E aí é só um pulinho para ela começar a produzir, para ela começar a mostrar isso para as outras pessoas, mas gostar de se expressar, acho que é uma coisa inerente a essas pessoas desde que elas se entendem por gente. Então acho que isso é natural. Durante o evento, também aconteceu a premiação do concurso literário Vinícius de Moraes, realizado no ano passado e que teve como grande vencedora a aluna e integrante da academia, Clara Suíte. Modesta, ela conta como se sentiu quando soube que havia ganhado o primeiro lugar. Foi realmente uma surpresa, embora mais de uma vez eu tenha ouvido de familiares e amigos que eu ia ganhar, mas eu nunca acreditei e eu vou continuar não acreditando. Eu não esperava o prêmio foi mais inesperado em si, porque eu entrei mesmo pelo prazer de saber que eu teria competência para sequer participar de um concurso desses, entendeu? Clara também falou sobre o que é participar da academia. Eu acho que é uma conexão fantástica com pessoas que são parecidas comigo nesse cunho artístico, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente fica o tempo todo nessa educação formal que não contempla exatamente tudo que é importante. Então eu acho que pode ser realmente muito terapêutico, inclusive. Acompanhe agora o quadro Notícias da Semana. A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador confirmou nesta quinta-feira, dia 9 de outubro, 2 casos da febre chikungunya na cidade. Até agora, os únicos casos da doença na Bahia tinham sido registrados no município de Feira de Santana, a cerca de 110 quilômetros de Salvador. Os 2 pacientes teriam se infectado quando visitaram parentes no município do interior baiano. A contaminação da chikungunya é feita pela picada do Aedes albopictus e do Aedes aegypti, os mesmos mosquitos transmissores do vírus da dengue.
foi divulgado na manhã desse sábado, dia 11, o resultado do primeiro exame do paciente suspeito de contaminação pelo vírus Ebola no Brasil. Esse era o primeiro caso suspeito da doença no país, mas, de acordo com o Ministério da Saúde, o exame apontou que o paciente não tem o vírus. Mesmo assim, ele deve ser submetido a um novo exame para ter certeza de que não foi infectado. O paciente é um africano de 47 anos que chegou ao Brasil vindo da Guiné, um dos países mais afetados pela epidemia de Ebola na África Ocidental. E o grupo terrorista Estado Islâmico matou 6 mulheres a tiros por motivos ainda desconhecidos. Entre as vítimas estão 2 médicas cirurgiãs. De acordo com o chefe do Comitê de Segurança da província de Ninawa, no Iraque, os assassinatos foram feitos em um dos quartéis do grupo fundamentalista. Na sexta-feira passada, o Estado Islâmico divulgou um vídeo na internet mostrando a decapitação de um refém britânico, o 4º vítima desse tipo de assassinato pelo grupo. E o poeta Ferreira Goulart é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Nesta sexta-feira, dia 10, ele passa a ocupar a cadeira de número 37 da Academia, que pertenceu ao escritor Ivan Junqueira, que morreu em julho desse ano. A cerimônia de posse de Ferreira Goulart só deve ser realizada no ano que vem. O poeta tem 84 anos e é autor de uma vasta obra, incluindo Dentro da Noite Veloz, de 1975, A Estranha Vida Banal, de 1989 e Cidades Inventadas, de 1997. E olha, foi aberta ao público no último dia 27, em um shopping aqui da capital baiana, a exposição Minha Vida Está na Primavera, do fotógrafo Rui Rezende. Ele sofreu um acidente de avião em julho desse ano, enquanto fazia fotos aéreas de uma plantação de algodão no oeste da Bahia. Depois de pouco mais de um mês se recuperando do acidente, o fotógrafo conta que a exposição tem um significado de renascimento, e qualquer semelhança com a Estação das Flores não é mera coincidência não. Um longo túnel, o caminho entre a vida e a morte, que por muito pouco não foi seguido pelo fotógrafo Rui Rezende. Em vez disso, ele encontrou forças para trilhar um rumo diferente, colorido e cheio de vida. A exposição Minha Vida Está na Primavera, em cartaz até o dia 7 de outubro no Salvador Shopping, traça um paralelo entre a natureza, grande paixão de Rui, e essa nova etapa da vida dele. Olha, essa exposição, eu estou falando que é a minha nova primeira exposição. Eu já tenho aí alguns anos de carreira e já fiz várias exposições de fotos em vários lugares sobre vários temas. Curioso que a minha primeira exposição de fotos foi com esse tema de primavera. E agora eu volto a esse tema de novo, só que dessa vez com significado diferente. Porque essa primavera não só é a estação das flores para mim, mas é o momento também de renascimento, de nova vida, de uma nova oportunidade. E é isso que eu tento trazer aqui para essa mostra. No meio de tantas obras-primas capturadas pelas lentes do fotógrafo, está a última tirada antes de o avião cair. As fotos, cuidadosamente pensadas por Rui, impressionam tanto pela estética quanto pelo significado de superação. O público fez questão de conferir a mostra e os olhares atentos não escondiam a admiração pelo trabalho de Rui. A nossa equipe, o fotógrafo também disse o que mudou com o acidente. Olha, o acidente ocorreu quando eu estava fotografando para um novo livro de fotos que eu estou fazendo lá do oeste da Bahia. Muita coisa muda na cabeça da gente, não só no âmbito pessoal, como no âmbito profissional também. A gente aprende muita coisa, né? Aprende a dar mais valor à família, dar valor mais às coisas que realmente têm valor. A exposição é a certeza de que depois do frio e da dureza do inverno, vem a alegria e as cores da primavera. E é claro que a gente parabeniza o Rui Rezende pela exposição. E voltamos a falar das eleições 2014. Você vai ver agora o resultado da votação nos 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. No Acre, Tião Viana, do PT, disputa o segundo turno com Márcio Bittar, do PSDB. O petista obteve 49,73% dos votos, enquanto o candidato tucano ficou com 30,1%.
Em Alagoas, Renan Filho, do PMDB, obteve 52,16% dos votos, garantindo a vitória já no primeiro turno. No Amapá, segundo turno entre os candidatos Valdez Góes, do PDT, e Camilo Capiberibe, do PSB. O pedetista alcançou 42,18% dos votos, enquanto o PCBista obteve 27,53%. No Amazonas também vai ter segundo turno. A disputa será entre Eduardo Braga, do PMDB, que chegou aos 43,16% dos votos, e José Melo, do PROS, com 43,04%. Aqui na Bahia, o candidato Rui Costa, do PT, obteve 54,53% dos votos e garantiu a vitória já nesse primeiro turno. No Ceará, o candidato do PT, Camilo Santana, disputa o segundo turno com Eunício Oliveira, do PMDB. O petista atingiu 47,81% dos votos, enquanto o PMDBista chegou aos 46,41%. No Distrito Federal, a disputa pelo segundo turno envolve Hollenberg, do PSB, que alcançou 45,23% dos votos, e Jofran Frejá, do PR, com 27,97%. No Espírito Santo, o candidato eleito já no primeiro turno foi Paulo Artung, do PMDB, com 53,44% dos votos. Em Goiás, segundo turno entre Marconi Perillo, do PSDB, e Iris Rezende, do PMDB. O tucano obteve 45,86% dos votos e o PMDBista ficou com 28,4%. No Maranhão, a disputa foi definida já no primeiro turno e a vitória foi de Flávio Dino, do PCdoB, com 63,52% dos votos. Em Mato Grosso, vitória de Pedro Taques, do PDT, que alcançou 57,25% dos votos. Em Mato Grosso do Sul, segundo turno entre o petista Delcídio do Amaral, com 42,92% dos votos, e o tucano Reinaldo Azambuja, com 39,09%. Em Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, foi eleito com 52,98% dos votos. No Pará, vai ter segundo turno entre os candidatos Helder Barbalho, do PMDB, e Simão Jatene, do PSDB. O PMDBista obteve 49,88% dos votos, enquanto o tucano alcançou 48,48%. Na Paraíba, também vai ter segundo turno. O candidato do PSDB, Cássio Cunha Lima, que alcançou 47,44% dos votos, vai enfrentar Ricardo Coutinho, do PSB, que obteve 46,05%. No Paraná, Beto Richa, do PSDB, venceu nesse primeiro turno com 55,67% dos votos. Em Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, se elegeu com 68,08% dos votos. No Piauí, o candidato do PT, Wellington Dias, foi eleito com 63,08% dos votos. No Rio de Janeiro, segundo turno entre os candidatos Luiz Fernando Pezão, do PMDB, que alcançou 40,57% dos votos, e Marcelo Crivella, do PRB, com 20,26%. No Rio Grande do Norte, os candidatos Henrique Alves, do PMDB, e Robinson Faria, do PSD, vão se enfrentar no segundo turno. O PMDBista obteve 47,34% dos votos, enquanto o PCdista ficou com 42,04%. No Rio Grande do Sul, o segundo turno será entre os candidatos José Ivo Sartori, do PMDB, que alcançou 40,4% dos votos, e Tarso Genro, do PT, que chegou aos 32,57%. Em Rondônia, Confúcio Moura, do PMDB, disputa o segundo turno com Expedito Júnior, do PSDB. O PMDBista alcançou 35,86% dos votos, enquanto o tucano obteve 35,42%. Em Roraima, segundo turno entre a candidata pelo PP, Sueli Campos, com 41,48% dos votos, e Chico Rodrigues, do PSB, com 37,62%. Em Santa Catarina, vitória de Raimundo Colombo, do PSD, que obteve 51,36% dos votos. Em São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, foi eleito com 57,31% dos votos. Em Sergipe, Jackson Barreto, do PMDB, se elegeu com 53,52% dos votos. No Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB,
obteve 51,3% dos votos e também garantiu a vitória no primeiro turno. Já na disputa à presidência da República, a petista Dilma Rousseff obteve em todo o país 41,59% dos votos e vai disputar o segundo turno com o tucano Aécio Neves, que chegou aos 33,55%. Na Bahia, a Corregedoria Regional Eleitoral apontou 247 ocorrências, sendo 124 pela prática de boca de urna. Desse total, 80 terminaram em prisões. No Colégio Sacramentinas, em Salvador, a votação foi considerada tranquila e os eleitores não enfrentaram problemas na hora de votar. O que deixou a desejar foi a sujeira pela cidade. Veja só quantos santinhos de candidatos foram espalhados nessa rua. Vale lembrar que a pessoa flagrada sujando a cidade pode ser multada em pelo menos R$5.000, além de estar sujeita à prisão e punição com base na lei eleitoral. Pois é, o Jornal do Marcos fica por aqui. Para outras informações, você acesse a página da TV Salvador News, tvsalvadornewsba.blogspot.com. Para você, uma ótima semana e até a próxima. Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães você só encontra aqui.